Toda coragem precisa de um medo para existir. Uma estranha dependência complicada de sentir. A coragem de levantar vem do medo de cair. Use sempre a coragem para se fortalecer. E quando o medo surgir, não precisa se esconder. Faça que seu próprio medo tenha medo de você. Bom, nós já vimos no nosso vídeo de regulação emocional que as emoções elas têm uma função adaptativa e o medo também, né? O medo ele tem a função de nos proteger, certo? Então assim, quando tem algum perigo, quando há alguma situação que nos coloca em risco, nós temos uma certa prudência, uma certa cautela. A gente analisa, avalia melhor. Então, a função adaptativa, a função saudável do medo, ela vem de proteção. Mas os extremos, né, eles não são saudáveis, certo? O medo, quando ele é exacerbado, ele pode ser um medo que lhe prive de muitas vivências, de muitas experiências. Ele pode ser um medo que lhe gere ansiedade, um medo que lhe gere uma taquicardia, um medo em que lhe gere prejuízos e que você se sinta paralisado diante de algumas situações. E o medo, ele é um companheiro antigo nosso, né? Então, o medo ele surge desde que nós temos meses e vai se estendendo ao longo da nossa vida. Então, já tivemos, né, algumas com maior frequência, com maior intensidade, outras menos, mas medo do escuro, medo de monstros, medo de ficar sozinho, medo de se perder dos pais. E aí os medos eles vêm nos acompanhando até hoje. Então existem medos que são mais adultos, né? Medo de perder o emprego, medo de dar um seminário, medo de terminar um relacionamento, medo de mudar de profissão, medo de fazer algo que você considere maior do que você. Enfim, medos, né? E aí, o que fazer com tudo isso, né? O que fazer com esses medos que nós temos, né? A nossa vida, ela acontece... Tem uma frase que eu gosto muito, que é que a sua vida acontece na proporção da sua coragem, né? E aí, quantas coisas nós podemos fazer se a gente se permite fazer? Quantas coisas bacanas podem ser feitas, né? Será que você precisa necessariamente de uma companhia para fazer aquela viagem bacana que você sempre quis fazer, né? Esse relacionamento que que tá lhe desgastando há tanto tempo, será que você precisa mesmo estar nesse relacionamento? Será que você precisa mesmo dele? Como é que seria a sua vida sem essa pessoa? Como é que seria a sua vida se você se arriscasse nessa viagem? O medo de fazer aquilo que você sempre sonhou, mas nunca teve coragem, por achar que não teria capacidade, pelo medo do que os outros vão pensar se você tomar essa decisão, né? Então, o medo ele nos acompanha e às vezes a gente tem uma ideia de que quando eu for adulto, né, eu não terei mais esses medos. Quando eu for adulto, eu não terei mais essas vulnerabilidades. E não é bem assim, né? As emoções, elas nos acompanham durante a nossa vida. Vão mudando apenas os cenários, né? Vão mudando apenas as situações que a gente passa, as nossas percepções. Um livro que eu gosto muito é A Coragem de Ser Imperfeito. Eu tô sempre indicando ele aqui na clínica. Então, eu queria perguntar, quais são os seus medos? Né? Você tem medo de quê? O que é que hoje você gostaria de fazer, mas não faz por medo? O que é que hoje você gostaria de fazer, mas acha que não consegue, que não é capaz? O que é que hoje você gostaria de fazer, mas não faz pelo medo do que é que os outros vão achar, vão pensar, né?
se colocar numa posição de risco, se colocar numa posição de vulnerabilidade, é ao mesmo tempo aceitar a sua condição, aceitar a pessoa que você é hoje, dar validade ao seu desejo, dar validade aos seus sonhos. E isso é muito importante. E isso é viver, né? É de fato ter a coragem de ser imperfeito, é de fato ter a coragem de se arriscar. Quantas coisas acontecem quando a gente se arrisca, né? Então, os nossos medos hoje, enquanto adultos, eles são enfrentados a partir de matérias que hoje nós temos, né? Ou se ainda não temos, mas de construções que nós podemos fazer, inclusive no processo terapêutico, certo? A terapia, ela funciona como essa ponte, como esse apoio, né? Que lhe dá impulso, que lhe ajuda nessa coragem, que faz com que você se perceba muito mais do que você acha que pode, do que você acha que consegue. Muitas vezes a gente tem uma ideia de que os medos são maiores do que nós, mas eles podem ser bem menores, depende muito da nossa percepção, depende muito da nossa visão sobre eles. Mas entenda que é possível aprender, inclusive, com esse medo, e é possível ter coragem para enfrentar e viver com mais liberdade, com mais autenticidade, viver da maneira que você acha mais parecida com o que você gostaria de ter para si. Nosso encontro toda terça-feira, às 20 horas. Se inscreve no canal e me segue no Instagram.